Nós iniciamos o mês de maio de 2023, fazendo a reflexão dos temas que a Igreja nos pede para meditarmos. Mês de maio é dedicado a Nossa Senhora, mas é também o mês das mães, mês das noivas. No dia 1º de maio, nós também lembramos de São José Trabalhador, né? E vamos rezar as orações, né, dedicadas para este mês, então. Além de Nossa Senhora, vamos rezar também uma breve oração de São José. Lembramos também que a oração da Rede Mundial de Oração do Papa, Apostolado de Oração, para o mês de maio, é pela intenção dos movimentos e grupos eclesiais. Rezemos para que os movimentos e grupos eclesiais redescubram cada dia a sua missão evangelizadora, pondo os próprios carismas ao serviço das necessidades do mundo. Vamos rezar para o nosso Papa Francisco, para todos os padres, presbíteros, para todos os bispos, arcebispos, nossas dioceses, arquidioceses, territórios paroquiais, seminaristas, diáconos, todo o povo consagrado a Deus, que são as freiras, freis, irmãs, irmãos, monges e monjas. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar uma oração que Santo Afonso Maria de Ligório fez para Nossa Senhora, ele tão devoto de Nossa Senhora. Oração chamada Mãe do Coração Bondoso. Venero, ó Santíssima Virgem Maria, o vosso puríssimo coração, delícia e repouso de Deus. Coração todo cheio de humildade, de pureza e de amor divino. Infeliz pecador, venho a vós com o coração todo manchado e chagado. Ó Mãe de piedade, não me desprezeis por me verdes assim, mas redobrai de compaixão e socorrei-me. Não busqueis em mim para ajudar-me nem virtude nem méritos. Estou perdido e só mereço o inferno. Peço-vos que só olheis para a confiança que tenho em vós e para o propósito em que estou de emendar-me. Diante de vossos olhos coloco quanto Jesus fez e padeceu por mim. Abandonai-me se fordes capaz. Apresento-vos todos os sofrimentos de sua vida, o frio que padeceu no presépio, a sua fuga para o Egito, o sangue que derramou, a pobreza, os suores, a tristeza, a morte que suportou por meu amor, estando vós presente. E por amor de Jesus empenhai-vos em salvar-me. Ah, minha mãe, não quero nem posso recear ser repelido, agora que recorro a vós e vos peço que me ajudeis. Se isto temesse, faria injúria à vossa misericórdia, que anda buscando miseráveis para os socorrer. Senhora, não recuseis vossa piedade àquele a quem Jesus não recusou seu sangue, mas os merecimentos deste sangue não me serão aplicados, se não me recomendardes a Deus. De vós, pois, espero a minha salvação, e não vos peço riquezas, honras, nem outros bens da terra. Peço-vos a graça de Deus, o amor para com vosso Filho, o cumprimento de sua vontade e o paraíso para amá-lo eternamente. Será possível que não me ouçais? Não. Vós já me entendestes, assim espero. Já me procurastes a graça que pretendo. Já me tomastes sob vossa proteção. Minha mãe, não me deixeis. Continuai a rogar por mim até me verdes salvo no céu, para louvar e render-vos as devidas graças eternamente. Amém. Rezemos então uma oração a São José, dedicada ao dia 1º de maio, mas também que se estenda para todo o mês. A partir deste mês em diante, sempre farei uma oração dedicada a São José. Oração a São José. São José, tu foste a árvore abençoada por Deus, não para dar frutos, mas para dar sombra. Sombra protetora de Maria, tua esposa. Sombra de Jesus, que te chamou de pai e ao qual tu te entregastes totalmente. Tua vida feita de trabalho, de silêncio, me ensina a ser eficaz em todas as situações. Me ensina, acima de tudo, a esperar na obscuridade firme na fé. 7 dores e 7 alegrias resumem tua existência. Foram as alegrias de Cristo e de Maria, expressão de tua dedicação sem limites. Que teu exemplo me acompanhe em todos os momentos, florescer onde a vontade do Pai me colocou. Saber esperar, entregar-me sem reservas até que a tristeza e a alegria dos outros sejam minha própria tristeza e minha própria alegria. Amém.
Rezemos também uma antífona mariana para este mês de maio, o qual ainda estamos no período do tempo pascal, o Regina Coeli. E na sequência um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, aproveitando essa oração do Regina Coeli, consagrando todo o Brasil e povo brasileiro no Imaculado Coração de Nossa Senhora. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou, como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia, alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Ó Deus, que pela ressurreição de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, fizeste brilhar no mundo alegria, fazei que pela intercessão da Virgem Maria, sua mãe, cheguemos às alegrias da vida eterna, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Fechamos aqui então a introdução e, na sequência, a liturgia da palavra. E nesse dia 18 de maio de 2023, quinta-feira, nós estamos na sexta semana da Páscoa, já entrando para a finalização. O santo do dia, São João I, Papa, tá? Cor litúrgica branca. E nós vamos para a leitura, dando continuidade à leitura do livro de São João Maria Vianney, O Cura d'Ars, Sermões do domingo de Quasímodo ao 11º domingo de Pentecostes, tá? Esse é o livro da qual estou me utilizando, é o volume 2 da editora Paulus, e eu estou referente ao 5º domingo depois da Páscoa, relacionado à oração. Então, nessa parte aqui ele vai ilustrar com um diálogo, dando continuidade aos 3 pilares da oração, tá? Meu Deus, não consigo suportar. Mas vocês pensam por si mesmos, isto é muito bom para aqueles que sabem rezar bem e recitar belas orações. Meus irmãos, não são as longas nem as belas orações que o bom Deus considera, mas aquelas que são feitas do fundo do coração com grande respeito e um verdadeiro desejo de agradar a Deus. Eis um exemplo. Conta-se da vida de São Boaventura, que foi um grande doutor da igreja, que um religioso muito simples lhe perguntou: Meu pai, eu que sou pouco instruído, o senhor pensa que posso rezar ao bom Deus e amá-lo? São Boaventura lhe respondeu: Ah, meu amigo, é principalmente daqueles como você que o bom Deus mais gosta e que lhe são mais agradáveis. Esse bom religioso, admirado com tão boa notícia, foi colocar-se à porta do mosteiro, dizendo a todos que via passar: Venham, meus amigos, tenho uma boa notícia para lhes dar. O doutor Boaventura me disse que nós aqui, ainda que ignorantes, podemos amar ao bom Deus tanto quanto os sábios. Que felicidade para nós podermos amar a Deus e agradá-lo sem nada saber. A partir disso, meus irmãos, afirmo que nada é mais fácil do que rezar ao bom Deus e nada mais consolador. Dizemos que a oração é uma elevação de nosso coração a Deus. Digamos melhor, meus irmãos, é um doce colóquio de um filho com seu pai, de um súdito com seu rei, de um servo com seu mestre, de um amigo com seu amigo, no coração do qual ele deposita suas dores e angústias, para melhor expressar tal felicidade. É uma vil criatura que o bom Deus recebe em seus braços para lhe prodigalizar toda sorte de bênçãos. O que lhes direi ainda, meus irmãos? É a reunião de tudo o que há de maior, de mais poderoso, de mais perfeito em toda a corte, em toda sorte de maneiras. Digam-me, irmãos, precisamos de mais para perceber a felicidade e a necessidade da oração? A partir disso, vocês podem ver que a oração nos é absolutamente necessária se quisermos agradar a Deus e nos salvar.
Por outro lado, só podemos encontrar nossa felicidade na terra amando a Deus e só podemos amá-lo orando a Ele. Sabemos que Jesus Cristo, para nos encorajar a recorrer a Ele com frequência pela oração, nos promete que nada nos recusará se lhe pedirmos como se deve, mas sem dar muitas voltas para lhes mostrar que devemos rezar sempre. Vocês não têm mais do que abrir seu catecismo, onde verão que o dever de um bom cristão é rezar pela manhã e à noite, e muitas vezes durante o dia, isto é, sempre. Muito bem. Amanhã teremos mais. Bem, quando penso eu, né? Quando o santo São Curadars, né, São João Maria Vianney, ele falava nos seus catecismos, não sei se já naquela época, mas se for ver pelo começo do século XX, eram feitos livrinhos de oração, onde também, isso antes do Concílio Vaticano II, havia uns livros em que as pessoas levavam na missa, que a gente chama de tridentina, e lá havia as orações. Então, quem tem esse tipo de publicação em casa, que deve ser um pouco raro, né? Porque aí tem uma questão também, eu não quero entrar na polêmica do que está acontecendo hoje em dia, que o Papa Francisco tem razão, não tiro a razão dele. Tem gente, jovens, né? E bem adultos também, que meio que só admitem participar da missa tridentina, não querem participar da missa comum do Concílio Vaticano II, a missa que está aqui presente em nossas comunidades, né? Você deve conhecer alguém. Eu conheço pelo menos na internet, na vida real não, ainda, né? Mas deve existir, lógico. Mas existia, eu sei porque aqui em casa havia os livretos em que havia o breve catecismo, que é as orações que todo cristão deveria fazer, exame de consciência, oração, quando você vai lá se confessar com o padre, tem lá a oração, Senhor, eu prometo nunca mais pecar, não é? Faz o ato de contrição aqui. Eu não vou mentir, eu não sei fazer de cor, eu tenho que levar minha colinha, né? Tem padre que pede, aí nessas horas eu tenho que levar na carteira, na bolsa, a oração. Aí, outra coisa também, nessas orações existem, nesse livrinho de orações, o catecismo, que o São João Maria diz, eu acredito que sejam esses livretinhos do tempo da missa tridentina, que tinha cânticos, as orações da manhã, da tarde e da noite, o que rezar antes de comer, antes de receber a refeição, atos de fé, amor e caridade, e todo o que o povo de Deus deveria responder ou fazer as orações durante a missa tridentina, inclusive antes de receber a comunhão e depois que receber a comunhão, e também na procissão da comunhão. Isso eu li porque eu tenho aqui um manual, né? Na verdade, tenho 2, mas tá bem guardadinho. E o que a gente tem visto? Algumas editoras, graças a Deus, têm republicado algumas coisas. Isso é muito bom, né? Isso é muito, muito gratificante para não perder a memória. Mas aí vale a orientação do Papa Francisco. Não dá também para você ir meio que bater de frente contra o que é sugerido ou posto pela Igreja Católica atual, né? Senão a gente vai ser dissidente. Então, sobre uma luz do tradicionalismo, acabamos sendo dissidentes da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, é um percurso realmente muito perigoso, é um percurso delicado, né? Então, uma vez ou outra você ir lá participar, porque existe nas dioceses ou arquidioceses um espaço, um local para celebrar a missa tridentina, é uma forma de preservar a memória. Isso é algo muito importante, a memória da igreja. Não dá para jogar tudo fora. Mas transformar a missa tridentina como só vou na missa tridentina, aí não dá muito certo.
Eu não recomendo. Eu posso ser muitas coisas, né? Mas isso eu realmente não recomendo. Entende? Muito bonito ver as moças de véu, as mulheres de véu, né? As solteiras de branco e as casadas de cor escura, cor negra, mas não se pode misturar as coisas, como eu tenho visto. E eu tenho visto muita coisa na internet, né? Então, realmente o Papa Francisco tem essa preocupação, é uma orientação do Papa. Então, antes que a pessoa fale assim, ah, porque estou sendo perseguida, porque não sei o que, né, ou o instituto lá que faz, ou a sociedade, o movimento de leigos estamos sendo perseguidos. Não, veja, não é perseguição. Senão daqui a pouco também vai dizer que o RCC está sendo perseguido e tal, né? Tem que ter essa, desculpa falar, tem que ter essa noção, né? Entendeu? Então, uma vez ou outra, não tem problema. Agora, exclusivamente tem que ser tridentina, batismo tridentino, tem que ir casamento no rito tridentino. Não. Não, 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 aí não. Tá? Porque o que eu já comentei aqui quando deu a polêmica. Ah, o áudio tá na pasta lacrada, né? Mas alguns anos atrás, poucos anos atrás, eu tinha feito comentário porque veio à tona isso. Alguns lugares estava sendo feito de forma assim, meio que como se fosse um protesto velado para dizer que a verdadeira missa era tridentina. Então o Papa fez uma carta, né? Fez uma orientação a respeito. E muita gente não gostou, e eu aleguei assim, de forma muito ingênua, talvez, ignorante, que se a missa atual do Concílio Vaticano II não tinha validade, como explicar vários santos do século XX, do pós-década de 60 e 70, que é quando mudou, né? Mudou tudo. Não sei se você está entendendo. Então, como explicar tantos santos e beatos que começaram a proliferar, digamos assim, em tempos atuais, agora, no século XXI, e vivenciavam aquela missa do Concílio Vaticano II. Ah, quer dizer, aquela missa não. Essa nossa missa do Concílio Vaticano II, né? Beato Carlo Acutis, Santa Dulce dos Pobres, São João Paulo II, Maria Teresa de Calcutá, né? Tem outros aí que a gente nem sabe porque são mais regionais, não é? Gente que vivia de Eucaristia mesmo, recebendo em casa, já após Concílio Vaticano II, aí nos interiorzão do Brasil, que nós sabemos. Então, desculpa, de novo vou partir para a ingenuidade, fazer o pitaco do dia. Minha ingenuidade, minha questão ingênua é assim. Vou dizer na real. É importante participarmos da missa? Sim, mas não a questão se o rito é um, se o rito é outro. A questão é abertura de coração. A questão é se você sabe o que é a missa de verdade. Se você participa da comunidade de forma comunitária, você sabe o que é a missa, parte a parte, ou se você não sabe parte a parte, você sabe pelo menos que, por exemplo, a hora que você faz, inclina a cabeça, né? Por exemplo, quando fala lá, toda vez que fala Senhor Jesus Cristo no rito eucarístico, então dá uma inclinadinha de cabeça. Quando fala Nossa Senhora, São José, inclina a cabeça. Pode ver que o padre inclina também, né? As orações, não é para ficar bocejando. Aí você vê criança sentada, principalmente criança não aguenta, né? Mas é melhor levar assim mesmo para missa. Entende? Então, a hora que, né, a gente, Senhor, eu não sou digno de que entreis minha morada, aí a gente fala comunitariamente. Se a gente sabe realmente que aquela hora é a hora da consagração, onde o pão ordinário e o sangue e o vinho ordinário se transformam em corpo e sangue de Cristo. Ou o povo vai inconsciente? Ou que nenhumas pessoas que vão e vêm não sabem nem por que é cor branca, não sabe por que é cor verde, por que é cor vermelha. Ah, gente. Por que usa todos os paramentos? Por que o padre tá, por exemplo, cor branca? Agora é o momento da Páscoa, né? Jesus vai fazer sua ascensão
E não é assunção, é ascensão. Ele é o único que faz a ascensão. Nossa Senhora fez a assunção, né? Outro momento, quem sou eu para falar, mas o básico é isso. Jesus fez a ascensão, não tem mais ninguém que vai fazer a ascensão. É o povo esotérico que fica falando essas bobeiras aí, que, porque vamos ascensionar como os mestres de luz. Só Jesus ascensionou, tá? E aí, se você quer ir de corpo e alma tudinho, é que nem Nossa Senhora. É pela força de Deus, pela graça de Deus. Não é pela força de Nossa Senhora, não, que ela foi. E se alguém for, vai ser assunto aos céus. Alguns do Antigo Testamento, Deus subiu com tudo. Corpo de Moisés, como é que é? Aquele conversava com Deus, que era um descendente de Adão. Esqueci o nome. Tem outro personagem do Antigo Testamento que é um descendente direto de Adão, que antes de Abraão, né? Bem antes, ele conversava, tinha uma intimidade muito grande com Deus e ele também foi com tudo. Deus carregou ele inteirinho pro céu, né? Para estar juntinho dele. Mas, gente, isso é muito difícil, né? Tá? Então, volto a falar. Não sei quem que tá me ouvindo. A maioria aqui não deve ser tão a favor, ou pelo menos não sabe como é que é a missa tridentina. Às vezes nem sabe que tem aí na sua arquidiocese. Aqui tem um movimento, não sei como é que é o nome, né? É chamado Instituto, para preservar a memória, né? Tem alguns padres escalados para isso. E só que o que não pode é haver essa questão, porque a missa tridentina vale mais que a missa que a gente vai aqui nas paróquias. Não, não é assim, né? Não é bem por aí. Talvez você tenha algumas opiniões a respeito, porque o padre... Aí reze pelo seu padre. Faço as palavras lá de um bispo que... Agora não sei qual bispo que foi, porque nesse dia eu dormi. Mas eu estava fazendo lá o rosário com o Frei Gilson. Acho que foram 3 bispos. Um deles falou, adote um padre. Pelo amor de Deus, mas quando fala adote um padre, é no sentido de oração também, né? Lógico que levar ele de vez em quando para ir almoçar e jantar é muito bom, né? O padre também tem que ter vida social com pessoas idôneas, assim, família e tal. Mas o adote um padre é na questão oracional, jejum, penitência, né? E não é chegar lá e bater boca com o padre, né? Reze muito, né? Então, faço das palavras isso. Quem não tem algum probleminha com aquele padre? Porque o padre é novo, porque o padre, sei lá, já tá com muita idade, que o padre é teologia da libertação, porque o padre é muito RCC, porque aí eu... Ai, meu Deus. Tantas coisas, né? Que eu briguei com o padre, o padre não vai com a minha cara. Né? Tem essas coisas também. O padre é gente. Só que persona em Cristo. Na hora da... ele é persona em Cristo, né? Melhor pensar assim. Se ele rogar uma praga pra você ou pra mim, tá ralado, viu? Né? Então, reze por ele. Tá com problema ou sem problema, reze. Porque, infelizmente, nesse ano que temos visto, né? Padres cometendo pecado mortal contra si mesmo, né? Atentando contra a própria vida. Muito triste isso. Tá? Rezem bastante. Bom, falei. Falei. Então, tem uma disposição, procure saber. Tem alguns cursos na internet sobre o passo a passo da Bíblia. Puxa vida. Tem um livro, mas eu acho que eu não tenho mais. Eu dei. Mas é do padre Anderson Marçal, da Canção Nova, que é parte a parte da Bíblia. O título não é esse, mas a editora Canção Nova, procura lá. Lá no site da Canção Nova, na parte de loja Canção Nova, Padre Anderson Marçal com C cedilha. Ele tem um livro que explica a missa, assim, passo a passo, assim, tipo, do começo ao fim, tá? Mas o Padre Roger Luiz também da Canção Nova, junto com a equipe dele, está fazendo alguma coisa explicando a missa, parte a parte, tá?
Então, não é por falta de conhecimento, às vezes falta vontade de procurar, saber procurar. Infelizmente, eu tenho facilidade de procurar porque minha vida inteira foi busca, procurar na biblioteca, aí depois no Google, depois no PDF, depois eu tenho meu arcabouço de livros em PDF, né, tal, né? Eu não vou falar, né, porque senão vai dar chabu aí, que não é o certo, né? Mas eu conheço uma mina ali, uma mina gigante, assim, que tem uma pessoa que posta lá os livros, mas eu não vou falar não. Senão vai entrar água aí nos meus esqueminha, né? Que você tem reparado, eu tenho, né, comprado livros mesmo. Eu prefiro, né? Mas eu tenho também um arcabouço de PDF, né? Um monte. Não quero fazer inveja, desculpa, né, meu irmão, minha irmã, mas é isso, é a vida. Mas se você sabe, também não fale muito, viu? Aí senão fica que nem aquele da capivara lá, aquele homem da capivara. Ficou postando alegria, teve um lá que não gostou, né? Então, tem coisa que você. Veja, se é uma coisa que não está prejudicando ninguém, não é pecado, não está errado, quietinho, tá? É que nem o povo que vai mandar convite para mim pro Facebook achando que vai ver um monte de coisa da minha vida. Facebook é o único lugar que eu não coloco nada. Aliás, eu não coloco nada em lugar nenhum. Coisas particulares não entra no mundo virtual, nem na nuvem. Você nunca vai ver. Inclusive, eu tô para resgatar minha maquininha fotográfica da Sony, um Cybershot, porque diz que agora é moda, né? Tem um povo redescobrindo aquelas máquinas fotográficas, não sei se é um termo ainda analógico. Não, o Cybershot já é meio digital. Mas não pense que você vai ver coisa na nuvem também, não. É que falando com hacker, né? Não coloco muita coisa, não. Vida pessoal. Não sou tão saudosista assim. Eu guardo tudo na memória. Tem coisa que nem vale a pena guardar, né? E eu não entendo esse povo que tira tanta foto e manda para o Zap Zap, coloca no Instagram. Eu não entendo vocês. Não entendo mesmo. Eu sou do tempo do álbum de fotografia. E ainda assim, eu teria que montar um, mas eu prefiro nem montar físico, porque vão acabar jogando fora mesmo. Então, é melhor guardar na memória, guardar no coração de Jesus e acabou. Tá, muito bem. Pitaco dado. Vamos para o Catecismo da Igreja Católica. Nós vamos ler hoje o parágrafo, é isso mesmo, 733, o Espírito Santo, dom de Deus, 733 a 734. Melhor. Já está chegando perto dos finalmente, então não vou acelerar muito o passo. Então, o Catecismo da Igreja Católica, o Espírito Santo, dom de Deus. Deus é amor. 1 João, capítulo 4, versículos 8 e 16. E o amor é o primeiro dom. Ele contém todos os demais. Este amor, Deus o derramou em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Romanos 5:5. Pelo fato de estarmos mortos, ou pelo menos feridos pelo pecado, o primeiro efeito do dom do amor é a remissão de nossos pecados. É a comunhão do Espírito Santo que, na igreja, institui aos batizados a semelhança divina perdida pelo pecado. 2 Coríntios, capítulo 13. Então, olha só, gente, até fazer, né, já que fiz o comentário, São João Maria Vianney falou assim, pegue seus catecismos. Catecismo de antigamente era um livretinho. Um manualzinho de oração básico, brochurinha de bolso, gente. Aí você vê hoje o Catecismo da Igreja Católica, que é esse tolete aqui da cor amarela, pode pegar o pequeno também, o pequeno é grande, só que a letra é miúda. Eu tô com a versão com letra grande, enorme. E o povo acha, eu já fiz o catecismo, 3 anos para comunhão, 2 anos para crisma, acabou o teu olho. Desculpa falar aí, né? Mas é verdade, tá? Então, por um lado, exige-se conhecimento e investimento, né? Porque, veja, às vezes você não tem nem a Bíblia em casa e quando tem, pega poeira. Ou às vezes você tem 3 tipos de Bíblia, né? Porque cada uma tem uma tradução diferente, fora as notas de rodapé. Gente, o outro pitaco. Não tenha medo de investir em Bíblia. Para de comprar bobeira. Para de comprar aquelas literatura vazia. Até dependendo do clássico, nem vale a pena ler, gente.
Eu já li muito clássico da literatura. É duro, viu? Eu prefiro nem ter mais isso na minha casa. O que que acontece? Às vezes é que nem, tá, tô investindo aqui no São João Maria Vianney, tá? Porque afinal de contas, querendo ou não, sempre tem aquela uma ou outra pessoa que quer ouvir alguma coisa diferente da minha boca, dos meus lábios, né? Mas assim, não tenha medo de investir em Bíblia. Vai num sebo para você ver lá. Você vê lá a Bíblia bem cuidadinha, no máximo com aquela marcação de poeira em cima, que é fácil. Você pega uma lixa e lixa ele. Só não respira aquele pó, pelo amor de Deus, né? Faça isso fora de casa. Pega uma lixa de parede aí, uma lixa de metal mesmo, mas a de parede eu recomendo, aquela bem grossa assim. Abre as capas, não vá lixar a capa, abre o miolo e lixa as lateral para tirar aquele pó cheio de ácaro, né? Não respira, coloca a máscara, tudo, e depois passa um pincel nele, não vai esmerilhar ele, tá? Desbeiça o livro. Teve um que teve essa ideia, né? Não passa esmeril, tem gente que se passar um esmeril, cabeçudo, é passar a lixa e passa um pincel, tira aquele pó, tal, dá uma batidinha, bota no sol, tá? Ou então, você tem dó, passa um pincel, né, nele, mas você vai ver que tem bíblias muito bem cuidadas, pouco usadas, pouco abertas. Gente, as minhas bíblias têm marcação de dedo já na lateral, tipo, tá manchado, né? Então, o que que acontece? Cada tradução é diferente e dependendo da época, diferente também. Então, eu já até indiquei eu salvei uma da Vozes, nem é de bolso, ele é distante, mas um pouquinho menor. E a tradução é ótima, né? Tem lá da linguagem de hoje, tem a da Ave Maria, a da CNBB, tem a de Jerusalém, mas se você nem lê a Bíblia, vai comprar de Jerusalém, por favor, né? Então comece com algo mais simples. Então, eu já tive minha fase, comprei a Bíblia com a linguagem de hoje, que o Padre Manzotti usa, realmente é ótimo no começo. Depois, como eu já tinha a Bíblia da Ave Maria, aí comecei a fazer, né, abre no mesmo local, abre a Bíblia na mesma passagem, faz a leitura ali de uma tradução para outra tradução, beleza, tal. Aí tem as notas de rodapé, é muito instrutivo. Se você curte um contexto histórico, um contexto da Bíblia, e estudo, e papapá, entendeu? Então, é assim. Se você quer fazer de estudo, tem que ter duas de tradução diferente. Pode ser a pastoral, do peregrino, tem várias traduções, né? A antiga da CNBB, depois a atual da CNBB, da tradução da CNBB, entendeu? Ah, mas eu tenho evangeliário. Não jogue também, ajuda, que é da Paulinas, né? Só os evangelhos. Então, não tenha medo de riscar também. Por isso que eu já falo, você tá com medo de riscar ou investir numa Bíblia, vai resgatar uma no sebo. Sempre tem. Não precisa pedir pela internet. Vai na tua cidade, deve ter um sebo. Vai dar uma olhada. Cuidado que pode ter Bíblia evangélica. Agora, se você é uma pessoa que não, estou fazendo estudo, quero ver a diferença, uma evangélica da Sociedade Bíblica lá, da SBB, né, Sociedade Bíblica Brasileira, se não me engano é esse o nome, é evangélica. Então você vai lá, já tem um só para estudo. Só para você ver a diferença. Por que não? Mas resgata uma palavra de Deus. Eu não tenho evangélica, eu sou muito criteriosa para essas coisas, né? Sou meio chata mesmo. Mas eu já acho que nem essa Bíblia da. Deixa eu pegar aqui. Essa da Vozes. Pior que essa da Vozes tem história. Eram duas, só que eu não peguei a outra, né? No mesmo sebo tinha duas igual. Até coloquei aqui, ó, adquiri no sebo 16/3/2018. Quarta semana da quaresma. Não sei se vou rabiscar nele. Ah, sim, aqui. Havia uma dedicatória deixando a igreja. Eu fiz uma história, porque essa Bíblia aqui tem história. Tinha duas iguais. E eu achei estranha. Falei, por que duas iguais? Aí eu abria, primeira coisa eu abro para ver se tem dedicatória. E tinha mesmo. Essa que eu peguei era assim. Tinha a dedicatória de um padre lá de Maringá.
Só que eu não lembro mais porque eu fiquei com... Parecia uma oração, né? Aí eu deixei lá na caixinha de oração, porque eu fiquei com dó. Porque foi assim, pelo que entendi, o padre estava dando para o seu afilhado de crisma uma Bíblia. E tava a dedicatória do padre lá. Porque você, eu desejo tudo de bom, papapá, papapá. Pois é. E a outra não tinha dedicatória. Tinha o nome da pessoa. E era a mesma pessoa. Então significa que o jovem da época tinha comprado tinha recebido 2 Bíblias iguais, que é essa da Vozes aqui, tá? Deixa eu até ver, eu tirei aqui da data. Revisor, introdução geral. É, porque eu tive que rasgar aqui a folha, né? Quadro da sobrecapa, natividade. Não, esse eu já fui, tive que ir. Teve que ir. Deixa eu ver, Imprimatur, São Paulo, 1982. Arnes, era da época lá, era o cardeal, que era o bispo, né, da época. Metropolitano de São Paulo, é que tá na mão dele. Aí tem o sumário, eu já falei dessa Bíblia. Por que eu comprei essa Bíblia? Primeiro que tava barato, não tava caro. Capa dura. Aí ele tem as ilustrações de um artista bem antigo chamado Gustave Doré, xilogravuras. Bem dramático as obras dele. Eu já conhecia do Gustave Doré de outras situations, né? Aí eu vi o nome, eu quero. Aí eu fui ler a Bíblia. Muito bem traduzido. Deixa eu ver quem que traduziu. Eu imprimi aqui. Tirei xerox. Tradutores. Tem vários tradutores, né? Revisores exegéticos. Certo? Revisores tipográficos. Então, dependendo do livro ou da Bíblia, eu guardo na memória, porque eu achei muito triste. E aí você vai me perguntar, mas por que a pessoa será que chegou? Como é que chegou até Curitiba, né? Porque era de Maringá. Então, aí, como eu já trabalhei em sebo, para quem não sabe, eu trabalhei em sebo. Olha, cara, falar um negócio pra vocês. Vocês querem ter até para fazer mestrado em letras, ou até em história, sociologia, antropologia, pode trabalhar num sebo, porque é tanta coisa que você encontra nos livros de lá, e as histórias, né, de como é que chega o espólio de livro até lá. É muita história. Então, aqui eu não sei como é que chegou. Talvez a pessoa tenha feito mudança, talvez a pessoa tenha morrido, que é o mais comum. É o mais comum. Ou se cansou também. Né? Às vezes a pessoa se mudou de casa e as casas estão tudo pequenas, não dá para guardar nada, né? E aí a pessoa se desfez, mas geralmente a pessoa morreu. Geralmente. E esquece de tirar as dedicatórias. E vem cada coisa, né? Então esse aqui eu resgatei, tá comigo, é lindo, maravilhoso. Ele tá, aqui ele não foi usado, ele tá amarelo, as páginas estão amarelas, assim, de questão uniforme, de forma uniforme, não pegou poeira, pegou muito pouco, né? Mas nunca foi aberta, nunca tinha sido aberta, porque a gente sabe quando é bem aberto. Ele tem a lateral, ele fica as marcas do dedo. Por mais que a gente lave a mão, passe álcool em gel, ele fica as marcas. Tá? Então, dica do dia, né? Junta uma grana, você vai ver. Vai acabar. Então, quais são as editoras que publicam Bíblias? Paulinas, Paulos, Vozes, aí pode ser material antigo, né? Vozes, Canção Nova, Ave Maria, Loyola, FTD. Por incrível que pareça, tinha uma época que a FTD publicava a Bíblia, hoje em dia não se publica mais, a FTD é só material didático, ou paradidático, que a gente chama, mas se você encontrar um da FTD, é católica. Manda ver, dos irmãos maristas, tá? Que mais? Qual que é a editora católica? São essas que eu conheço. A editora Santuário, se tiver, entendeu? Agora, as outras, aí você vai ver que são fininhas, aí são evangélicas. Então tem que tomar muito cuidado, tá? Então eu já tô cantando a bola. Se você vê, eu já não resgato mais Bíblia porque eu já tenho a minha cota de Bíblia, né? Porque às vezes eu fiz uma compra um período de Bíblia justamente para arriscar. Só que toda vez que eu chego que nem peguei esse aqui era para arriscar, mas não dá, né? Não dá, muito bonito isso daqui, né? Entendeu? Mas
eu tive essa fase. Porque no final eu acabei ficando com o espólio também de uma outra pessoa que tinha Bíblia, então tô com 2 da Ave Maria, da mesma edição e tal. Então acabei juntando Bíblia. Aí também não adianta, né, gente? Não dá para ficar juntando Bíblia. Mas para você que tá com dó de riscar num novo, porque querendo ou não, a Bíblia é um investimento. Ele é mais caro que a evangélica porque tem motivo, tem toda a questão da tradução, edição e principalmente a tradução. Ela é muito bem traduzida, a católica, então por isso que ele custa 3 vezes mais que uma evangélica, certo? E tem que tomar cuidado com algumas linguagens de hoje da evangélica. Eu falei, tá? Mas dá uma olhada lá no sebo da sua cidade, dá uma olhadinha onde é a parte religiosos, tal, aí vai estar lá no meio dos livros, às vezes é isso, no meio dos livros espírita, tal, você olha ali, uma Bíblia, beleza, deixa eu ver aqui, olha bem, às vezes tá por um preço assim, nossa, só isso, então, leva, por que não, tá? Pronto, falei. Vocês compram tanta coisa no sebo, né? Tanta bobeirinha, até gibi vocês compram e não leva a Bíblia para casa. Não é porque sebo, salva mesmo. Porque assim, o pessoal morreu, os herdeiros não querem, a pessoa infelizmente abandonou ela lá. Ai, vou fazer dinheiro. Junto com os outros livros e foi a Bíblia junto, né? Pois é. Ah, falei mesmo. Muito bem, agora vamos para a primeira leitura desta quinta-feira. Atos dos Apóstolos 18, versículos de 1 a 8. Naqueles dias, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Aí encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que acabava de chegar da Itália, e sua esposa Priscila, pois o imperador Cláudio tinha decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo entrou em contato com eles e, como tinham a mesma profissão, eram fabricantes de tendas, Paulo passou a morar com eles e trabalhavam juntos. Todos os sábados, Paulo discutia na sinagoga, procurando convencer judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testemunhando diante dos judeus que Jesus era o Messias. Mas, por causa da resistência e blasfêmias deles, Paulo sacudiu as vestes e disse: Vós sois responsáveis pelo que acontecer, eu não tenho culpa. De agora em diante vou dirigir-me aos pagãos. Então, saindo dali, Paulo foi para a casa de um pagão, um certo Tício Justo, adorador do Deus único, que morava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, acreditou no Senhor com toda a sua família, e muitos coríntios que escutavam Paulo acreditavam e recebiam o batismo. Palavra do Senhor. O responsório de hoje, Salmo 97 a 98, com o refrão: O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. O Senhor fez conhecer a salvação e as nações sua justiça. Recordou seu amor sempre fiel pela casa de Israel. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai ao Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Evangelho de hoje, João 16, versículos 16 a 20. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Pouco tempo ainda e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram então entre si: O que significa o que ele nos está dizendo? Pouco tempo e não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo, e eu vou para junto do Pai? Diziam, pois: O que significa este pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo, então disse-lhes: Estais discutindo entre vós, porque eu disse: Pouco tempo e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis? Em verdade eu vos digo: vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e o evangelho do sexto domingo da Páscoa foi João 14, versículos 15 a 21, em que Jesus fala: Eu vou para o Pai e vou enviar o Espírito Consolador e Defensor.
o Espírito Paráclito, o Espírito Santo, para que não fiqueis tristes nem abatidos. E nas primeiras leituras dessa semana, nós temos visto Paulo indo em regiões pagãs, idólatras, tentando ser o apóstolo dos gentios. Corinto, voltando nas aulas de história, lá do tempo de quinta série, sexto ano, né? Porque agora é sexto ano. Ai, que essas confusão. Na minha época era quinta série e sexto ano, a mesma coisa. A gente estudava egípcios, gregos. Aí tinha lá as cidades-estados. Quais eram as cidades-estados que a gente estudava mais? Esparta, Atenas. Paulo já foi para Atenas. Aí ele está em Corinto. Corinto é uma das cidades-estados da região da Grécia. Para lembrando que, contexto histórico que não tem nada a ver, talvez não se aplique aqui para liturgia e tal, mas lembrando que eram as cidades-estado. Por que a gente chamava de cidades-estados? Eram na mesma península lá da Grécia, tá? Só que na época de Paulo, quem dominava todo o Mediterrâneo e até as outras extremidades do Mediterrâneo, norte da África, indo para a Inglaterra e região Península Ibérica, Espanha, Portugal, essas coisas tudo, era o Império Romano. Então, o contexto de Paulo é o Império Romano. Mas Corinto fazia parte de um passado de séculos antes, em que estava ali na parte da Grécia, e a Grécia não existia essa união como o Império Romano já estava meio que formando, mas essa união na base da força, né? Na base da conquista, da dominação do imperador sobre os outros povos, questões comerciais, econômicas e políticas, né? Que você deve saber, mas que não importa aqui. Na época da Grécia clássica, século V antes de Cristo, então bem antes, 5 séculos antes, Corinto já existia, Atenas existia, Esparta existia. Só que nessa mesma região geográfica, que é uma península também, você vai dar uma olhada lá no mapa do Mediterrâneo, cada uma era gregos, falava grego, mas tinha sua cultura política, militar e às vezes religiosa. Apesar dos deuses estarem meio que eles conheciam os deuses e tal, era mais ou menos os mesmos, mas cada um fazia suas idolatrias e venerações para algum deus específico, padroeiro da região, tá? Então, existia a cidade-estado de Atenas, cidade-estado de Esparta. Sempre nós estudamos na história essas duas porque eram duas cidades-estado extremamente diferentes uma das outras, mas existia de Corinto, de outras cidades aí. Tá? Com suas políticas, seus areópagos e discussões aí, né? Tá? Então, Corinto é antigo também, só que entrou na dominação, no bolo todo do Império Romano, que ia até para a Ásia Menor, inclusive lá para a Judéia, né? Aliás, o último pitaco do dia, que já tá bem longo aqui o negócio, para quem curte uma história antiga aí, curte aí história de Roma, história da Grécia e tal, não, você nunca vai encontrar em material didático, tá? Eu já li vários materiais didáticos para fazer alguns trabalhos aí por fora, fazer uns freelance. Mas o que acontece? Em alguns artigos específicos, e de língua espanhola, principalmente, que tem um estudo maior dos textos clássicos, quando falo clássicos, latim e grego, dizia-se, né, que existiam resquícios da presença dos romanos em regiões que nunca se imaginaria e que eles faziam comércio com essas regiões. Então, até hoje eu lembro de um artigo, só que eu estava procurando outra coisa na parte da Grécia e acabei topando com uma coisa relacionada a Roma. E num período romano, nesse artigo, de um pessoal, acho que do Chile, eles encontraram um manuscrito lá e que o Roma fazia comércio com a China naquela época. Para mim, na 30 anos atrás, vai fazer 30, né? Há 30 anos atrás, mas como, né? Os romanos foram tão longe assim, né?
Entende? Então, na minha cabecinha de nós, de amendoim, não cabia isso, mas hoje é possível. Existem vestígios. E aí eu vendo, eu já falei que o Instagram do cara lá do Irã, lá do Iraque e tal, o cara descobrindo moedas assim de ouro, e aquele ouro que, bom, não é que tenha filtro no Instagram do cara, mas é um ouro bonito assim, muito bonito, assim, limpo, sem resquício mesmo, né? Não sei explicar, um negócio assim bonito. E aquelas moedas com a esfinge do imperador, estátuas de Atena, da deusa Atena, não é a cidade de Atenas, é a deusa Atena, a deusa da sabedoria, dá para ver porque tem a coruja, tem o cetrozinho, o capacete e é a mulher, né, vestida com vestido e tal. Então é a deusa Atena. E naquela região, escondido, um espólio, eu falei, uai, quem será que guardou isso? E ainda adorador da deusa Atena. Você vê, né? Então fazia comércio. Ou alguém chegou até lá, às vezes era um soldado romano, e quando você vê também, se você acompanha Facebook, tem umas páginas de Facebook muito boas, com fotos lá, uma arena romana lá na Turquia, um mini, não, eu não digo mini coliseu, mas um coliseu, tipo o coliseu lá que tem lá na Itália, né? Para entretenimento do povo lá no meio dos desertos da Turquia, dos Iraque, tudo aquilo. Inclusive, há muito tempo atrás, encontraram uma imagem esculpida na pedra, na rocha, enorme, de um Buda, lá na região, aí, nessa região do Iraque e Irã, na fronteira, assim. E há uns 20 anos atrás ela foi destruída, porque, lógico, é território muçulmano. Aí eles já sabem, né? Não tem, não tem aquele apreço pelo passado, destruir um negócio. Mas significa que os budistas estavam tentando fazer seu entreposto ali, né? Então o ser humano é um caminhante, né? Hoje, se você acha que hoje tá fácil, imagina antigamente. Como é que o pessoal chegava lá, né? Pronto, falei, né? Mas são fatos, né? Coisas que aconteceram. Quinta-feira longa, né? Desculpa o áudio longo, tá, gente? Ele tá um pouquinho atrasado, mas Tá acontecendo umas coisas em casa, coisa simples assim, mas exigiu de mim um tempo, por isso que tá atrasado. Ai, grande justificativa, né? Um abraço a todos, fiquem em paz, bebam água. Não sei onde que você mora. Se você mora aqui no sul, beba água. Tá um clima seco de inverno aqui, muito ruim, tá? Um abraço.